Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui para o canal para contribuir aí com os seus estudos preparatórios para os próximos concursos, beleza? E como prometido, desta vez estaremos fazendo aqui uma análise prévia do que achamos da prova para engenheiro de materiais que foi realizada pela Fundação Getúlio Vargas para a Imbel, Indústria de Material Bélico do Brasil. Lembrando que essa prova, inclusive eu já falei isso no vídeo anterior, que essa prova deveria ter sido realizada lá no início de junho, né, mas por conta ali da pandemia lá em Minas Gerais, então essa prova foi adiada apenas em Minas Gerais, ali em Itajubá especificamente. Essa prova ela aconteceu agora no início de outubro, tá? Então vamos fazer aqui uma análise, uma vez que a FGV elaborou uma prova diferente, tá? No mesmo nível da que foi realizada lá em junho, mas uma prova diferente, tá? Lembrando aqui que nos próximos dias estaremos postando aí também resoluções de questões dessa prova, tá? O próximo vídeo será ali para a engenharia metalúrgica, beleza? Então já fizemos de engenharia mecânica, agora de engenharia de materiais e faremos também de engenharia metalúrgica e postaremos também aí vídeos com resoluções das questões dessa engenharia, tá? Então vamos aqui ver cada uma das questões, vamos ver aqui os assuntos que foram cobrados, né, ali dos candidatos, tá? Tá uma prova bem legal de se fazer, tá? Questões tranquilas, questões medianas e questões ali que vão requerer mais tempo do candidato, tá? Então vamos lá dar uma olhadinha aqui. Então, como você pode verificar, engenheiro de materiais, Itajubá, Minas Gerais. E olha só, pessoal, vamos lá para a parte específica, tá? Não vou analisar aqui português, raciocínio lógico e informática, tá? O que nos interessa nesse primeiro momento aqui, parte específica, a partir da questão de número 41. Lembrando que são 20 questões aí de conhecimentos específicos. Deixa eu pegar a canetinha aqui para marcar então. Então, de cara, como você pode verificar, temos a minha questão de materiais de construção e você bate o olho nesse tipo de questão, você já sabe ali que é uma questão falando sobre estrutura cristalina e ele está pedindo aí o fator de empacotamento atômico dessa estrutura. Bem, que estrutura é essa? Bem, de cara, você consegue verificar, analisar que estrutura é essa e você, obviamente, deve ter gravado ali a estrutura, o fator de empacotamento dessa estrutura, beleza? Então, essa é a questão de número 41. Então, temos a primeira questão aí de materiais de construção. Próxima questão, a questão aqui de número 42. Como você pode verificar, é uma questão aí que falando sobre análise por difração, né? Que é um assunto que você, de mecânica, você talvez possa ver isso superficialmente, mas obviamente quem vai se aprofundar isso aqui é a galera de materiais e também de metalurgia, tá? Então a galera vai se aprofundar mais nesse assunto aqui. Talvez você de materiais de mecânica ou não veja, ou se for ver isso aqui vai ver bem superficialmente, a não ser que você vá para uma área para trabalhar com isso, aí obviamente você vai se aprofundar ali no assunto, beleza? Prosseguindo, questão de número 43, mais uma questão aí de materiais de construção, agora falando ali sobre a transformação por conta da difusão, né? Então você veja que ele pega a austenita e submete ela a 3 tipos de resfriamento: resfriamento lento, resfriamento moderado e resfriamento rápido. Uma questão também que dá para você matar aí por eliminação, tá? Então, quando nós resfriamos a austenita lentamente, de tal maneira que a gente consegue ali obter um resultado perfeito da difusão, qual é o microconstituinte ou qual a estrutura que nós iremos obter? E se nós resfriarmos ela de maneira moderada, se nós resfriarmos ela rapidamente, qual a estrutura que nós iremos obter? Questão também tranquila aí, tá? Questão de número 44, como você pode verificar, temos aí uma questão que você pode ver esse assunto dentro de elemento de máquinas, resistência de materiais ou materiais de construção, que é falando justamente ali sobre a curva SN, tá? Então ele vai pedir aqui para você o tempo total dentro dessas condições que ele apresentou, né, para que essa barra aí venha falhar.
Questão de número 45, temos aí uma questão de ensaios, especificamente falando sobre o ensaio de tração, né? Então ele dá aí para a gente um corpo de prova e ele pede ali o valor mínimo da parte útil desse corpo de prova. Questão de número 46, temos uma questão de resistência dos materiais, a primeira questão aí de resistência dos materiais, falando sobre energia de deformação, tá? Questão de número 47, temos uma questão de processos de fabricação, especificamente falando aí sobre um processo de conformação mecânica por laminação, né? E ele vai pedir para a gente ali essa carga, né? A carga necessária para que esse material saia de uma condição inicial até uma condição final que ele dá para a gente, né? Então ele pede isso aí para a gente. Questão de número 48, novamente uma questão de resistência dos materiais, desta vez falando sobre o estado plano de tensões, né? Ele vai pedir para a gente ali a máxima tensão cisalhante e também a tensão equivalente à tensão de Van Mises, tá? Então, inclusive, ele já te fornece alguns valores aí, raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5. A questão de número 49, temos uma questão também de resistência dos materiais, onde ele pede para a gente o deslocamento transversal, tá? Então, você aqui tem um carregamento uniformemente distribuído ao longo de toda a seção da viga, uma viga biapoiada, né? Então, a gente tem ali uma fórmula específica para esse tipo de carregamento, ou você iria decorar isso, tá? Ou então você iria deduzir o que iria requerer de você bastante tempo, né? Nesse caso aqui, eu prefiro que você tenha isso em mente, né? Que você tenha decorado essa fórmula aqui para você saber o deslocamento, jogar ali os valores encontrados nos seus cálculos e você já teria ali o deslocamento, tá? Questão de número 50, temos aí uma questão também de resistência dos materiais, dessa vez falando aí sobre a variação no volume da esfera. Então ele te dá ali algumas informações, o raio da esfera, falando que ela está submetida a uma determinada tensão, né? Também te fala o módulo de elasticidade dela, ainda te dá o coeficiente de Poisson e manda você considerar π como sendo igual a 3 e pede para você qual vai ser a variação no volume dessa esfera, né? Por quê? Porque nós sabemos que os materiais que são submetidos ali ao esforço de tração ou compressão, eles sofrem alteração em seus volumes, né? Então é justamente isso aí que ele quer. Questão de número 51. O que nós temos aqui? Temos aqui uma questão de resistência dos materiais, dessa vez falando ali sobre o estudo das fraturas, tá? Quando ele fala ali sobre a energia de superfície específica, a gente estuda isso dentro do estudo das fraturas, né? Então, questão de número 52, nós temos aí mais uma questão de resistência dos materiais, você também pode ver isso dentro de materiais de construção, falando sobre a fluência, nesse caso, tensão de fluência. Então ele faz algumas afirmativas e você precisa identificar quais ou qual é verdadeira ou quais ou qual é falsa, ok? A próxima questão, questão de número 53, temos aí uma questão de materiais de construção, né, falando ali sobre a taxa de corrosão, né? Ou você estuda esse assunto dentro de materiais de construção, né? Ele vai te dar uma prévia do que vem a ser isso, mas nós hoje temos matérias e literaturas específicas para o assunto sobre corrosão, tá? Questão de número 54, temos uma questão aí sobre materiais de construção, dessa vez falando sobre tratamentos térmicos, né? Então, nas 3 assertivas ele faz uma afirmação e você precisa identificar ali quais ou qual está correta ou qual ou quais estão incorretas. Já na questão de número 55, temos uma questão de processos de fabricação, questão também bem tranquila, né? Ele vai fazer uma explanação sobre esse processo específico de conformação e ele vai pedir para que você identifique qual processo é este. Já na questão de número 56, temos aí mais uma questão de materiais de construção,
dessa vez falando sobre propriedades dos materiais. Questão de número 57, mais uma questão de materiais de construção, desta vez falando aí sobre os elastômeros, né? Sobre um processo específico para obtenção de um material, e ele quer saber, no caso, qual é esse material resultante deste processo. Questão de número 58, temos aí mais uma questão de materiais de construção, né? Dessa vez falando sobre os polímeros, né? Então ele cita 3 tipos de polímeros específicos e pede para que você mostre aonde eles são aplicados, né? Questão de número 59, temos aí mais uma questão de materiais de construção, mas dessa vez falando sobre os materiais cerâmicos, tá? Novamente, questão aí de verdadeiro e falso, né, para você marcar. A questão de número 60, para finalizarmos aqui a nossa parte específica desta prova para engenharia de materiais, mais uma questão aí sobre materiais cerâmicos, tá? Então, temos aí, essa foi a nossa prova de engenharia de materiais, tá? Tá uma prova bem legal de se fazer, tem questões aqui que obviamente vão requerer um pouquinho mais do seu tempo, tem questões aqui que você precisaria lembrar de algumas fórmulas, tá? Lembrando que nós iremos colocar, tá? Iremos fazer aqui no nosso canal resoluções das questões, tá bom? E eu quero que você acompanhe esses vídeos aí e faça, obviamente, as suas anotações, tá bom? Galera, não se esqueça de deixar o seu like, é de suma importância para o crescimento desse canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreva e também ative as notificações. Olha só, e se você deseja se preparar para os próximos concursos utilizando material de qualidade, primeiro link da descrição, Modo Turbo Mecânica, beleza? Lá na página você terá mais informações, ou então, se você quiser ter mais informações, pode nos chamar nas nossas redes sociais ou então no nosso WhatsApp, tá? Forte abraço e até a próxima!